vão ter que estar necessariamente relacionados a um único elemento do conjunto B. A gente ainda não tá dando nome, porque depois eu vou falar os nomes. Por exemplo, nesse conjunto aqui, isso aqui representa uma função por causa disso, porque x1 está relacionado a apenas o elemento y1 e x2 está relacionado a y2 e x3 está relacionado a y3, por meio da relação f. Então, a gente pode ver que isso aqui sim é uma função. Agora já especificamente dando nomes, da onde as flechas, a relação, essas flechas aqui vão sair, vai ser chamado de domínio, e aonde chegam as flechas vai ser chamado de contradomínio. Então a gente vai poder ver aqui que isso aqui sim é uma função, porque todos os elementos do domínio estão enviando uma flecha para o contradomínio, para um único elemento do contradomínio. Beleza. Contradomínio não importa ter outros elementos aqui que não estão recebendo uma flecha, isso não tem problema. Mas, nesse caso aqui especificamente falando, a gente vai perceber que a relação é dada por meio da lei de que y é igual a 2x. Mas o que é y? O que é x? Então, x a gente vai nomear que são todos esses elementos aqui. Ou seja, o elemento 0 vai ser um x, e o 1 vai ser um x, o 2 vai ser um x, o 3 vai ser um x e o 4 vai ser um x. E aí você vai perceber que esses elementos do x que estão enviando uma flecha vão ter o y, que vai ser o elemento que estão recebendo a flecha. Ou seja, 0 tem o y, o outro 0. Por quê? Se você substituir, por exemplo, y é igual a 2x, e se você substituir esse x por 0, vocês vão perceber que vai dar 0, ou seja, y é igual a 0. Então, 0 está relacionado a 0. E se você fizer isso por todo o resto, vocês vão perceber que é a mesma coisa, que eles estão seguindo essa regra aqui. E, no caso, essa função aqui, inclusive, é uma função afim. E a gente vai, daqui a pouquinho, ver por quê. Mas agora, só queria mostrar aqui, conceituando mais nitidamente, esse diagrama aqui, vocês vão perceber que não é uma função. Por quê? Porque o elemento 3 está enviando duas flechas. E isso não pode. Apesar de todos os elementos estarem enviando uma flecha, o 3 está enviando duas. Isso não pode. Já esse diagrama aqui está correto, porque todos os elementos do domínio, no caso, que o conjunto A seria chamado de domínio, ele está enviando flechas, todos os elementos estão enviando flechas para o conjunto B, que seria o contradomínio. E não estão enviando mais do que uma flecha, e inclusive estão relacionados por G, que não deu nenhum número, não deu nenhuma lei específica. Mas bom, agora falando do plano cartesiano, o plano cartesiano a gente consegue ver mais nitidamente porque os elementos do domínio são chamados de x e por que os elementos do contradomínio são chamados de y. Então, vocês sabem que o plano cartesiano tem o eixo x e o eixo y. Vamos escolher um ponto aqui aleatoriamente. Onde está o cursor do meu computador aqui? Esse ponto aqui. Vamos imaginar que tem um ponto aqui. Esse ponto, ele vai ter uma coordenada, que vai ser o x e o y. E no caso desse ponto o x seria 2 e o y seria 3. Isso daí é uma coordenada. Bom, mas como a gente está falando de uma função, como a gente representaria uma função no plano cartesiano? A gente pegaria os x e os y dessa função e iria marcando as coordenadas e os pontos pelo plano cartesiano até formar uma reta, uma parábola e por aí vai. Então, a gente vai conseguir, no plano cartesiano, a gente vai conseguir visualizar como fica essa função, que vai depender muito especificamente de qual função que a gente está falando. Por exemplo, a função afim vai ser representada por uma reta. E aqui a gente vai perceber que também, como a gente já tinha falado antes, que o x, o elemento do domínio, vai apenas estar relacionado a um elemento do contradomínio, a gente vai perceber que, por exemplo, o 1 não poderia estar relacionado ao menos 1 e não poderia estar relacionado ao menos 3,5, por exemplo. Se continuássemos aqui e vamos dizer que seria menos 3,5, porque isso daí tecnicamente seria um conjunto com o elemento 1 enviando duas flechas para o conjunto contradomínio.
que seriam os elementos -1 e o -3,5. E isso não poderia acontecer. Então, esse gráfico aqui não representa uma função, e sim apenas uma relação. Mas se a gente observar esse gráfico aqui, representa sim. No caso, seriam duas funções aqui, né? Já que o 2, por exemplo, está relacionado a apenas um y. E como a gente pode ver, assim acontece com todo esse gráfico aqui. Bom, mas agora, conceitualizando assim, bem nitidamente, olhando assim, a gente consegue ver aqui, nesses dois gráficos aqui, por exemplo, nessas duas retas, a gente consegue observar que uma delas está errada, mas a errada seria essa daqui. Por quê? Porque o elemento x, que seria o 3, está com diversos y, ou seja, o 3 ele tem a coordenada também 3,1, 3,2, 3,3. Isso jamais poderia acontecer numa função. Mas se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente pode perceber que apenas o x que permanece igual, ou seja, 2,5, por aí, e ele vai ter diversos x. Mas é como se você imaginasse um conjunto domínio que ele tem vários números, vários elementos, vários x, e todos eles estão relacionados ao elemento 2,5, mas isso não importa, porque eles estão apenas enviando uma flecha e é isso que importa. Bom, agora chegando finalmente à função afim. A função afim, ela é principalmente usada para analisar as variações lineares, porque ela vai ser representada por uma reta. Bom, até aí ok. Mas essa função afim, a gente vai conseguir reconhecê-la no plano cartesiano por essa reta, e quando a gente encontrar essa regra aqui, f de x, que seria a função de x, é igual a x mais b. Mas o que é f de x? F de x é o y que a gente estava falando. Em alguns exercícios vocês vão ver que vai aparecer f de x, vai aparecer y, mas sabem que é a mesma coisa. Basicamente, a gente vai perceber que a gente já conhece o que é o y e o que é o x. Mas o que é o a e o que é o b? Quando você tiver uma função, o a e o b vão ser constantes, eles não vão mudar. Por exemplo, como a gente tinha visto nessa função aqui que eu tinha falado antes, que era uma função afim, a gente vai ver que o a, que seria justamente o 2 aqui, não vai mudar. E o b apenas é o 0, então eles não representaram aqui, mais 0. Então, o a e o b jamais vão mudar. O x e o y que vão ser constantes, porque a gente vai poder marcar no gráfico, a gente vai poder variar o x e o y, por exemplo, como a gente viu aqui. Quando o x for 0, o y vai ser 0. Quando o x for 1, o y vai ser 2. E é basicamente isso. Eles vão ser variáveis que eles vão depender um do outro. E o a e o b vão ter sempre o mesmo número. Bom, mas especificamente o b é o único termo que ele não depende do x. Ele não vai variar de acordo com o x. Ele é chamado de termo independente justamente por isso. Ele não é multiplicado nem dividido pelo x, como o a é. Já o a, ele é chamado de coeficiente angular, porque ele mede o quão rápido foi o resultado da função. Aqui, como a gente pode ver, o a vai medir o ângulo, e aí a partir dele a gente vai conseguir ver o quão rápido foi o crescimento. Aqui, vamos falar sobre também os pontos notáveis, assim, que vai ser a raiz. Mas o que é a raiz? A gente sabe já o que são as coordenadas, e a raiz vai ser esse pontinho aqui, ó. Vai ser quando o y for igual a 0 e o x tiver um número qualquer. Por exemplo, aqui pode ser o número 3, e o x vai ser igual a 3 e o y vai ser igual a 0. Isso vai ajudar muito. Por exemplo, se um exercício te der um número, te der que aqui for 3, você já vai saber que y é 0. E a mesma coisa vai acontecer com o eixo de y. O y vai ser igual a 4 e o x vai ser igual a 0. Especificamente nesse caso, a gente pode perceber que nesse exato momento aqui, quando x for igual a 0, a gente vai perceber que y vai ser igual a b. Por quê? Porque quando você multiplica o a por 0, você anula essa multiplicação aqui. Então, o y, ou f de x, se você preferir, vai ser igual a b. Então, se o exercício te der b, você já vai saber que o y, nesse exato momento aqui, vai ser igual a b. Então, você vai ter um número de b aqui e já vai saber que é 0 o x nesse momento aqui. Agora, vamos partir para um exemplo numérico para ficar menos na teoria, né? Y é igual
a vezes x mais b. No caso aqui, o a vai ser 3 e o b vai ser menos 1. E aí a gente vai perceber que o x e o y vão variar. Por exemplo, quando x for menos 1, o y vai ser menos 4. E por aí vai. Você vai ter as coordenadas e a gente vai calculando isso. Por quê? Vamos substituir aqui. Você sabe que, por exemplo, que x é menos 1, mas você quer descobrir quanto é y. Então, você vai perceber que y é igual a 3 vezes menos 1 menos 1. Então, isso vai dar menos 4. E isso vai ser o y. E aí, você vai lá no plano cartesiano e vai marcar. E aí, você vai descobrir qual é a coordenada de um ponto dessa função aí. E aqui a gente pode observar quais são os pontos que estão marcados aqui. Agora, a gente percebe que uma reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Ou seja, isso daí vão ser apenas nomenclaturas de uma reta. O que vai determinar se ela é crescente, decrescente ou constante, que ali também está falando constante. A reta constante, vamos começar pela mais fácil. Eu já mostrei antes que vai ser quando A for igual a 0. Que como a gente tinha falado antes, A e B são números fixos, eles vão ter números fixos. Apenas o que vai mudar vai ser x e y. E aí aqui a gente pode observar que A vai ser igual a 0, então jamais a reta vai passar pelo eixo x e o y vai ser igual ao b. Nesse caso aqui vai ser sempre igual ao b, porque a reta é constante. Bom, mas agora vamos falar dos exemplos que são mais comuns da gente ver nos nossos exercícios e no nosso dia a dia. É quando a gente tiver uma reta crescente e uma reta decrescente. Isso vai acontecer quando A for positivo e A for negativo. Bom, vamos começar falando sobre a reta crescente. A reta crescente vai acontecer quando o A for positivo e a gente vai ter o x. Quando a gente aumentar o x, por exemplo, quando a gente tiver x1, a gente vai ter y2. E aí a gente vai aumentar o x e o y também vai aumentar. E aí a gente tem x é igual a 2 e y é igual a 3, hipoteticamente falando. Bom, mas vamos ver aqui no exemplo que vai ficar mais fácil. Esse primeiro exemplo aqui, a gente pode ver que f de x, que a gente sabe que é y, é igual a 2 vezes x. Vamos substituir x por 1, por exemplo. É igual a 2 vezes 1 mais 1, ou seja, y é igual a 3. Beleza, x é igual a 1, y é igual a 3. Guardem isso. Então, y, f de x, é igual a 2. Vamos substituir agora o x por 2. É igual a 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, é igual a 5. Então, x é igual a 2 e y é igual a 5. E a gente pode ver, então, que o x aumentou. A gente aumentou o x de 1 para 2 e y de 3 para 5. Então, a gente pode ver que a reta é crescente por causa disso. Mas, bom, agora falando especificamente da reta decrescente, vai ser quando a gente tiver o A negativo e o x vai ser exatamente o oposto da outra reta. Vai ser quando a gente tiver o x, a gente vai aumentar, e o y ele vai diminuir. Ou seja, vamos usar esse outro exemplo aqui. Vamos usar os mesmos números de x, de 1 e 2, e vamos ver o que vai acontecer. F de x é igual a menos 2 vezes 1 mais 1. Então, o y vai ser igual a menos 1 e o x vai ser igual a 1, nesse primeiro caso. Mas agora, se a gente substituir o x para 2, a gente vai ver o que vai acontecer. Y é igual a menos 2 vezes 2 mais 1. Isso vai ser igual a menos 3. Então, o y, na verdade, diminuiu, porque antes ele estava menos 1 e agora ele está, na verdade, como menos 3. Então, a gente pode ver que isso vai ser comum nas duas retas e é bom a gente saber isso, porque ajuda muito a gente nos deveres. Para falar a verdade, agora é o último slide, porque é para fechar a matéria, sobre como construir um gráfico de uma função afim. A gente vai apenas precisar saber 2 pontos, 2 coordenadas, para a gente conseguir construir um gráfico. E eu realmente indico que vocês usem números baixos. Aí vocês usem x igual a 0, igual a 1, ou y igual a 0, igual a 1, que vai ficar bem mais fácil de construir o gráfico. Assim, vamos imaginar que a gente tivesse feito essa função aqui. E a gente poderia ter usado, na verdade, só o ponto x é igual a 0 e y é igual a menos 1. Ou a gente poderia ter usado esse ponto aqui, que x é igual a 1 e y é igual a 2. Por exemplo, se o exercício te der a função, você vai substituir pelo x1 e aí você vai achar o y. Aí depois você substitui de novo por x2. E aí você vai achar o y das duas ocasiões e você vai conseguir já marcar o ponto
e que você precisa para fazer essa reta seja crescente ou decrescente. No caso, essa reta aqui é crescente. Mas, bom, eu espero ter ajudado vocês, espero que tenha tudo ficado bem claro. E, enfim, obrigada por ter assistido, e é isso.